A paz e a graça a você da internet, a você do meu canal. Quero trazer um assunto a você. Ouça, porque nunca foi tão necessário e importante o ser humano, principalmente o cristão, a receber de Deus a ciência de Deus. O mundo está cheio de uma sabedoria infame, uma sabedoria errônea, errada, herética, e muitos seguem. A palavra de Deus diz que sem conhecimento o povo é levado cativo, e como no passado ele cita que muitos foram levados cativos, como nesse século muitos são levados cativos porque lhe faltou conhecimento e acabaram sendo destruídos por causa disso. No livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 52, Jesus cita um exemplo de que muitos doutores da lei, estudiosos, achavam que tinham o conhecimento de Deus, a ciência de Deus. Confiavam nas suas escolas, confiavam nas suas opiniões, tiravam conclusões precipitadas. E aí, como hoje muitos acham que ser bacharel em alguma coisa com relação a Deus, ter doutorado ou algo parecido, ele está com a ciência de Deus. Mas a ciência de Deus é diferente. Assim como deu a Pedro, que era um analfabeto ou um semi-analfabeto, Deus deu a ele a ciência espiritual, e ele não precisou ter bacharelado de nada, de teologia ou coisa alguma. Como muitos de nós damos muita ênfase em várias coisas, esquecemos que as coisas de Deus são mostradas pelo Espírito Santo de Deus. E assim Jesus disse, Lucas capítulo 11, verso 52, aos doutores daquele tempo: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Eles achavam que eles, sendo doutores, eram irrepreensíveis, mas Jesus diz assim: ai de vós que não tem a ciência do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo cita um dos itens dos dons de Deus, e um deles é a ciência. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 7 e 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque
A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Que ciência? É a ciência dos homens? Não. É a ciência de Deus, a qual Deus quer dar a cada um de nós para que não sigamos coisas erradas, conceitos errados, e muitos estão nessa situação. E no dia de ontem, o Senhor me inspirou e me direcionou a falar sobre esses assuntos, me dando esses versos, esses capítulos, esses livros para falar, talvez a você que me ouve. É a pior coisa, é um homem ser dirigido por outro homem ou por outros conceitos que estão errados. E assim, sem conhecimento, vão sendo levados a caminhos errados. Nunca foi tão necessário nós buscarmos a ciência de Deus, que é o entendimento profundo da vontade de Deus e a verdade de Deus. É um dom espiritual, não vem de escolas. Ciência não se refere aqui à ciência dos homens, que tudo tem que ser provado na materialidade e não na espiritualidade. No livro de Isaías, o próprio Deus se refere a isso. Isaías capítulo 28, 9 e 10 diz assim: A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Deus pergunta a você, talvez. A ciência que Ele quer dar, o presente, o dom que Ele quer dar, não é para as criancinhas que não têm entendimento, que não estão ainda com a memória fechadas e sabendo discernir o que é certo e o que é errado. Mas o próprio Deus fala, através do profeta Isaías, sobre isso. No verso 10 diz assim: Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso quer dizer que nós temos que fazer o que Jesus disse, examinar as Escrituras e não tirar precipitadamente mandamentos a qual Ele não ordenou. Vieram os primeiros mandamentos, mas por Jesus vieram outros mandamentos. Mas muitos estão seguindo, tomando uma posição na sua vida, criando os filhos, dirigindo os seus filhos, multidões, sem ter a ciência de Deus. É como diz Jesus na sua palavra, que um cego não pode guiar outros cegos. Se refere a pessoas que não têm a ciência de Deus, mas seguem as pessoas sem o conhecimento de Deus, sem a verdade. E aí Jesus dizia: ambos cairão em uma cova. Assim eu trago essa ciência de Deus a você.
A ciência de Deus se acha em Deus, não em homens. A ciência de Deus se busca pelo Espírito Santo de Deus a nós. Assim, fica com o Senhor, que Deus abençoe e que você possa buscar e achar esse presente que Deus quer te dar, você que me ouve, para que você não siga ao engano, não seja cativo e no fim não caia numa cova, como o próprio Jesus disse. Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe.